Podcast Família InvestCast. Estou muito feliz porque nós estamos aqui com mais um grande episódio. Preparei alguma coisa especial para você que está assistindo. Mas antes de mais nada, queria saudar o meu querido amigo aqui. Quem que é você, por favor? Sou o Nilson Dias, fundador aqui do projeto Família Investidora. E eu sou Thiago Bernardes. Sejam muito bem-vindos. Se você acompanhou os 2 primeiros episódios, sei que está fervendo esse podcast. E hoje não é diferente. Trouxemos um tema muito especial, direcionado a um tipo de pessoa, a um perfil de pessoa, porque nós sabemos que essas pessoas estão em grandes quantidades aqui no canal Família Investidora. Afinal, família, você pode ser solteiro, você não pode ter filhos, mas quando a gente fala de família, quem já é um líder de família, quem já é uma líder de família, já tem uma configuração um pouco mais avançada. E esse episódio desse podcast é para você. E o tema desse podcast, Nilson, é estratégias para se aposentar tendo R$5.000 de renda. Estou falando com um público que já passou, né, daquele perrengue inicial de ter uma renda de um salário mínimo, de 2 salários mínimos, né? Estamos falando do pessoal que já está passando dos 3 salários mínimos. Sim. Que já se formou. A pessoa que já passou para aquela idade de remar, de subir, né, de chegar numa profissão, que já estabeleceu na profissão, que agora o infinito, né, o mundo está ao seu dispor, né? A pessoa que já tem uns R$5.000 de renda, entendo que já tem uma certa estabilidade, seja de trabalho, seja de profissão, ou de renda. E nós fizemos um podcast dedicado a você. Porque, afinal de contas, 5.000, o seu próximo passo é criar aí ganhar mais ou já pensar em estratégias para se aposentar. E o Família Investidora vai te ajudar muito nesse episódio. Então, se você conhece alguém ou se você é essa pessoa, fica conosco ou compartilha com elas. Então, Nilson, bora falar para esse pessoal aqui que a gente sabe que está em grande massa, as pessoas que têm R$5.000 de renda, seja um homem, seja uma mulher, seja uma família. Pelo menos 5 para mais também, né? 5 para mais, né? É a pessoa que já bateu aqueles R$5.000 ou uma renda pessoal. Vamos colocar assim, uma renda pessoal de R$5.000, porque às vezes tem alguém que agrega um pouquinho mais, né? Sim. 6, 7, então é a partir dos R$5.000 de renda que o custo de vida, né? Ele não está em 5.000, né? Senão Sim. você acaba aí voltando, retrocedendo. Tá no 0 a 0. Tá sobrando um pouco de dinheiro e aí esse dinheiro já vai se tornar investimento e esse podcast é o guia essencial para isso, tá? Então eu queria já te dar a primeira pergunta. Se a gente consegue considerar essa pessoa, né, com R$5.000 de renda, ela está falando de um patrimônio, ela já possui um patrimônio, né? Ela já tem um patrimônio, ou se ela vai começar a ter um patrimônio, e o patrimônio mais importante é o investimento, né? Sim. Então a pergunta para abrir esse podcast é como construir um patrimônio de forma certa. O ETF é o primeiro patrimônio, já tem que ter um patrimônio anterior. Me fala mais sobre isso. Tá, Thiago, vamos lá. Quando você entra na corretora, de fato, vai aparecer lá teu patrimônio, né? R$10.000, R$100.000, o valor que você tem ali investido em ativos. Isso depende muito de pessoa para pessoa. Tem algumas pessoas que vão colocar como primeiro objetivo, por exemplo, ter uma casa própria, ter um imóvel próprio. Tá, eu não sou aqui desses educadores financeiros que vai ficar lacrando, falando que é melhor alugar do que comprar ou qualquer coisa. Cada um sabe de si. E se é o seu desejo ter um patrimônio imóvel antes de você ter um patrimônio de investimentos, que seja assim. Não vou falar que é certo, que é errado, cada um sabe a sua situação. Os imóveis, eles tendem a valorizar no Brasil praticamente só a inflação. Não existe, na média, vamos excluir aqui exceções, né? Exceção é o exemplo do burro. Ah, mas fulano comprou uma casa em Florianópolis que agora vale 15 vezes mais. Fulano comprou uma casa em Recife. Não, exceção é o exemplo do burro. Se você pegar a média geral do Brasil de imóveis, passou 10, 20 anos, eles valorizaram a inflação. Você não tem um ganho real, tá?
Mas beleza, pelo menos manteve ali o teu dinheiro dentro da inflação, às vezes. Conservou, né? Protegeu, conservou. Nem sempre. E algumas pessoas já estão satisfeitas com isso. Tem um caso na minha família, que eu não vou falar aqui de quem para não expor, mas comprou um imóvel numa cidade litorânea aqui do Rio, há mais ou menos 8, 10 anos atrás, por 360 mil reais, esse imóvel. Passou 10 anos, vendeu o imóvel por quanto? 360 mil. Congelou, parou no tempo. Perdeu. E a cidade melhorou, não é tipo assim, uma cidade que piorou, não. É uma cidade que é banhada pela lagoa ali de Araruama, aquelas lagoas ali da região dos lagos. Essa lagoa foi limpa, foi revitalizada, agora é balneável. A cidade melhorou, mas o imóvel, 10 anos depois, foi vendido pelo mesmo valor. Comprou na alta. O que houve eu não sei, não consigo analisar, mas nem sempre essa história... Em 10 anos, a inflação foi de 100%, praticamente. Então, o ideal dentro da estatística era que tivesse comprado por 180 e agora vendeu por 360. Teria um ganho de capital de 100%, ainda ia perder ali o imposto, né? Mas enfim. É o que todo mundo espera, né? Então, se o seu primeiro patrimônio for imóvel, beleza. Isso pode estar atrasando ou, como consequência, te fazendo ter uma renda menor lá na frente, se você tem o objetivo de viver de renda. Porque se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, a gente te ensina você conquistar a sua independência financeira através do investimento mais seguro e rentável que tem, que é o ETF. Tem gente que não quer investir e se aposentar com o ETF. O cara quer se aposentar com mogno africano, o cara quer se aposentar com cabeça de boi, ele vai comprar sítio. E tudo bem, eu mesmo tenho projeto Sítio Rentável, tenho um sítio que me gera renda todo mês. Cada um sabe de si, mas aqui eu quero falar com aquela pessoa que quer a liquidez e a segurança de um ativo global, internacional. Liquidez, eu acho que vale a pena abrir esse looping aqui, tá? Vale a pena, ETF é líquido, né? Se deu uma dor de barriga, cara, aí... Vamos só queria deixar essa pergunta no gatilho. Vende um sítio. Bota um sítio para vender. Para ontem, para amanhã não dá, tem que ser... Bota um sítio, pode ter 1000 cabeças de boi, o que for, bota um sítio para tu vender, para tu ver a dor de cabeça que é. Bota um imóvel para vender. Essa pessoa da família que vendeu o imóvel 10 anos depois pelo mesmo preço, você acha que esse imóvel ficou quanto tempo à venda? Aí começou com 480, aí vai caindo. Ah, meu imóvel vale tanto. Vale porra nenhuma, vale o que o mercado quer pagar. Achava que valia $500 mil. Quanto que o mercado ofereceu? 360, o mesmo valor de 10 anos atrás. Então, um dinheiro que se precisava com urgência, só se conseguiu, sei lá, 1 ano depois de aceitar de que ia perder dinheiro com aquela aplicação. Então, o ETF ele é líquido, liquidez ali, vendeu no dia seguinte, no máximo 2 dias, o dinheiro está na sua conta, tá? Tem ETF de renda fixa, tem ETF de renda variável também. Então, quando você constrói um patrimônio, é importante você pensar na liquidez, na segurança e na apreciação desse patrimônio acima da inflação. Imóvel, a gente já viu que não é uma regra ele se apreciar acima da inflação. Já o ETF, meu amigo, ETF, você olhando ele no histórico, 10, 15 anos, você pode olhar 200 anos aí os índices, 7% ao ano acima da inflação, sempre. 6 a 7%, impossível não dar quando você está olhando um período de 10 a 15 anos. Muitas vezes mais. Você pega o índice americano, ele dá 11% ao ano, tem dado 11% ao ano quando a gente analisa período de 15 anos. Investiu no ano 2000, tirou o dinheiro em 2015, você fez ali, em reais, 20% ao ano. Eu queria te fazer uma pergunta, porque assim a gente... Eu meio que levantei, você respondeu, mas ainda existe a clareza, porque a pessoa que ganha 5 mil reais já está começando a realizar os seus sonhos de curto prazo. Sim. Se ele não antecipou nenhum sonho, exatamente, né? Porque tem gente que vai falar aqui nos comentários que eu sei que ganha 5 mil e que não dá para nada. Se não antecipou o sonho, né? Ele está no momento de começar a realizar esse sonho. E aí que tem aquele dilema, poxa, eu tô com minhas contas pagas, agora é hora de comprar meu patrimônio, né, meu primeiro carro, ou imóvel, né, ou investir. Eu queria muito que você falasse sobre o primeiro passo, porque a gente vai passar durante 10 anos e falar de ETF aqui, né, mas a pessoa vai ter aquele negócio a palavra ganância vem sempre no momento que a pessoa não quer.
Sim. E você, como controlar, né, a ansiedade, a ganância de não começar a investir e antecipar um sonho, porque já, 5 mil, agora tá sobrando meus 1.500, 2.000 reais. Isso já é provado que é uma coisa ruim. Sim. Mas a pergunta é como controlar a ganância e falar assim, não, agora, em primeiro passo sobre esse dinheiro, não vou antecipar sonho, vou investir. Eu acho que é você criar a cultura e a cultura se cria através do ambiente. Por exemplo, eu vivo num ambiente que eu criei para mim, né, quando eu fui morar lá no sítio, em que eu reduzo o meu padrão de consumo, eu moro na zona rural, uma série de coisas. Então, por exemplo, eu fiquei anos, sei lá, os primeiros 4 anos no sítio com Fusca. Fusca, sei lá, 70, 80 anos. Quanto você ganhava? Só para eu entender assim o parâmetro seu. Nessa época, eu já ganhava uns 15 mil reais por mês. Então já 3 vezes o que tá falando aqui. Isso eu tô falando de 2008, 2009, eu andava de Fusca e já tinha um... Por quê? Porque o Fusca era o melhor veículo para a estrada de terra, entendeu? Com a manutenção barata, basta você ter um rolo de arame e um Durepox. Você conserta 80% dos problemas de um Fusca e uma lixa para lixar o platinado. Aí, lá para 2012, 2013, eu comprei uma Fiat Strada 2001, entendeu? E aí, já estava ganhando já mais de 20 mil reais por mês lá com o sítio. E somente em 2020 ou 20... Não, a gente está em 2023, 24, né? 24. Somente em 2023 eu fui ter o primeiro carro zero da vida, aos 40 anos de idade. Viveu sempre um degrau, talvez 2 abaixo, né? Ah. Mas eu acho que esse dilema, né? Acho que eu queria até melhorar minha pergunta, porque a pessoa, ela tem 3 caminhos, né? Quando sobra o dinheiro a partir de 5 mil reais de renda. É antecipar um sonho de curto prazo e que não gera renda, né? Não é investimento. Hoje gera um passivo, tipo um carro é um passivo, né? Ou é fazer um investimento com ganho rápido. Day trade, começa naquele, o jogo do tigrinha, começa a cair naquelas ofertas que o mercado vai te fazer, né? Porque você tá dinheiro sobrando. Ou pensar no seu pé de meia, no seu patrimônio de longo prazo, né? Um investimento que vai te ajudar a aposentar. São caminhos, né? Esse caminho a gente já tá falando muito bem, esse terceiro, mas os 2 primeiros tem que ter uma administração de ansiedade. Sim. Qual que seria a dica que você daria para quem tá nesse momento? Então, o cara que tá antecipando o sonho ou que tem um consumo incompatível, né? Ele tem que criar cultura, como eu falei, do hábito, voltando, né? Do hábito e da cultura. Se você se cerca de pessoas que só falam do carro do ano, que dão importância para bolsa, para sapato da moda e para não sei o que lá, você vai acabar sendo contaminado por isso e você vai querer pertencer àquele grupo. O ser humano é um ser de tribo, sociável, né? Eu fui para uma tribo que é baixo consumo. Então, para mim, chegar num lugar de Fusca, ninguém vai estranhar eu chegar num lugar de Fusca, já que eu moro na zona rural, já que eu trabalho em sítio, entendeu? Eu criei esse ambiente para eu prosperar, para eu crescer. Não estou falando que você tem que mudar para a zona rural. Eu estou falando se você está num ambiente só de pessoas interesseiras, materialistas, que pedem iFood todo dia por preguiça de cozinhar, que ficam indo no shopping todo dia passear e acabam comprando alguma coisa por impulso, que ficam trocando de carro todo ano e tudo mais, e você se sente impelido a participar desse grupo e acaba replicando os mesmos hábitos, cara, muda de lugar. Você às vezes vai mudar radicalmente, você às vezes vai mudar de igreja, vai para uma igreja mais simples, num outro bairro, em que o pastor não anda de Range Rover, anda num carro mais simples, você vai mudar de círculo de amizade, você às vezes vai ser mais antissocial no trabalho e vai começar a repelir aquele tipo de pessoas. Por quê? Porque você está focado no terceiro ponto que você colocou, investimento de longo prazo, né? Você tem que identificar o problema. A gente está falando aqui de psicologia humana. Se você entende que você ganha um dinheiro que seria compatível para você pagar todas as suas contas
e ainda sobrar para você investir, e você não está conseguindo fazer isso por impulso, por preguiça, por consumismo, você tem que se tratar, isso é uma doença, entendeu? Que lá no final, qual vai ser o efeito colateral dessa doença? Você ser pobre, você ter uma dependência financeira, você vai depender dos seus filhos, ou dos seus pais, ou de herança, ou do governo, porque você não pensou no amanhã, né? Não estou falando para você deixar de viver hoje, estou falando aqui daquela pessoa que está fazendo uma má gerência dos seus recursos. Ela poderia comer bem, ter lazer, né? Não estou falando igual esses pela-saco aí, se eu não tivesse reserva de emergência, né? O primo chato lá, se tivesse reserva de emergência, eu não pensaria em lazer durante 3 anos, não sei o quê. Pro caralho, porque ele nunca passou necessidade. Muito fácil você falar isso de um cara que é motoboy, que trabalha o dia inteiro, só tem o domingo, aí você vai falar que o cara não é para ter lazer no domingo porque ele não tem reserva de emergência, né? Babaquice de lacrador, só porque tem milhões de seguidores. Então, você tem que entender que você vai viver o hoje, só que o teu lazer, qual vai ser? Qual é um lazer mais barato, mais saudável que você pode fazer ali, que não vai implicar em comprometer uma parte da tua renda que vai ser danosa para você? Será que aquele final de semana em Ubatuba, será que aquele feriado ali que você vai prolongar vai acabar indo para uma região de praia, para um Airbnb mais caro, que naquele momento você não poderia pagar? Será que isso não vai te prejudicar? Entendeu? Então são coisas que você vai ter que ser psicólogo de si mesmo, conversar com pessoas que têm uma mentalidade de evoluir, né? Alguns amigos seus que estejam nessa linha, ou familiares e tudo mais. Se você não encontrar ninguém, a internet está aqui para isso. Me manda uma mensagem, fala comigo no direct, deixa um comentário aqui, fala do seu problema, porque a gente está aqui para ajudar. Porque você só muda se você identifica o problema. A gente estava falando agora de malhar, de dieta, né? Antes aqui do podcast começar. Você identificou o problema. Você fez um exame de sangue, você analisou os teus níveis de testosterona, de colesterol. O médico falou, comigo também, estou na mesma situação, fazendo exame e tudo mais. Cada um tem um problema diferente, mas você identificou, opa, meu colesterol está alto, minha testosterona está baixa, não sei o que eu tenho que fazer? Se você não identificasse o problema, você ia arrastar aquilo até o momento que ou você ia ter um infarto, ou você ia estar obeso demais, ou algum problema de saúde sério ia acontecer contigo. Então, identificou o problema, você consegue sanar essa, vamos dizer assim, doença financeira que você trouxe para a tua vida, por um mau hábito. Ninguém chega num nível de testosterona baixa, ou numa obesidade, ou num colesterol alto, a não ser que seja uma coisa genética, a não ser por um mau hábito. É o fast food, é o excesso de açúcar, é o excesso de processado, né? E a mesma coisa com a parte financeira. Ninguém chega num estado ganhando renda. Cara, posso te falar uma coisa? Sabe qual é a classe mais endividada que tem? Qual? Médico. Caramba. O cara ganha 40 pau por mês e tá endividado. Casal de médico, os dois, renda composta junto, 60 mil, 70 mil, endividado. Nilson, porque eu sou médico, eu tenho que manter um status. Aí o cara compra, que a gente brinca que é o kit classe média que acha que é rico. Faceta no dente, implante capilar, Range Rover, que é um carro que depois de 2 anos só dá problema, casinha, caixotinho em Alphaville, não sei o que. O cara acha que ficou rico, o cara está ganhando 70 mil reais por mês, está endividado. Não estou falando de história, estou falando de casos reais que eu conheço. 2 médicos, casal endividado. 70 mil não é suficiente. Doença financeira. Um médico com doença, hein? Olha médico, isso. Isso aí. Quem nunca conhece aquele médico obeso, fumando, falando que você precisa perder peso. E operando, né? Tentando parar de as fumar. Pessoas. Mas eu também responsabilizo, né, a sociedade que é bombardeando você com novidades, é o último celular da moda, você ter um ganho mais rápido, é o influenciador bombado trazendo aí para você participar de... É aquele influenciador que fala assim, aposta aqui, participe da aposta, mas com responsabilidade, Thiago. né? Eu diria assim, é a sociedade dando sugestões não quer dizer que você vai acatar, mas é sugestão. Vou fazer 42 anos, talvez na data desse podcast aqui eu já tenho 42. Sou da década de 80, eu peguei o início da internet. 1996 eu já tinha internet. Era aqueles sites estáticos e tudo mais.
eu não recebia a quantidade de estímulo que eu recebo hoje de rolando timeline, é alguém em Dubai, alguém na Austrália, alguém em Portugal, alguém em Maragogi, né? Então, um dos principais motivos de endividamento do brasileiro é viagem. Estatisticamente falando, brasileiro se endivida fazendo viagem. Na década de 80, no máximo eu ia numa agência de viagem, acho que não tinha nem CVC. Era um evento, né? Você pegava um catálogo para ver o Hotel Fazenda, não sei o quê. Não era. Às vezes você ia para uma sala, o cara botava uma fita VHS para tu ver lá, o resort, alguma coisa. Você tinha que ir num lugar para ver. Agora é o tempo todo. Não ficava no canal de TV o tempo todo. Consuma viagem, consuma viagem, consuma viagem. Eu acho que deve ser o tópico número 1 de internet, não sei. Deve ser viagem, eu acho. Saúde, talvez o segundo. Emagrecimento e financeiro junto ali, né? Então você literalmente é bombardeado. Eu passei o Réveillon aonde? Em Friburgo, em casa, quietinho. Por quê? Estou de mudança, estou construindo uma casa nova, estou comprando móveis. Eu, né, que todo mundo, milionário, não sei o quê, não me endividei no Réveillon, não fui pra praia, não fui pra lugar nenhum. Fiquei quietinho, fui no máximo na casa da cunhada, entendeu? Na região dos lagos, dormindo em colchonete lá, não fui para hotel, não fui para nada. Por quê? Porque eu tenho consciência e vivo 2 degraus abaixo. Sei que agora, ano que vem, esse ano, né, tem mudança lá para Santa Catarina, é caminhão de mudança, 25 a 30 mil reais uma mudança interestadual, é cozinha planejada, é um monte de coisa que você vai fazer ali, cara, que faz 100 pau assim, embora, né? Então, me coloquei ali num ponto de apertar o cinto, porque sei que ali na frente vem alguma coisa. Eu não me deixei levar pelo TikTok, pelo Instagram, de não, você tem que passar o Réveillon em Copacabana, tem que passar o Réveillon, até para passar em Copacabana para mim seria muito barato, que a gente tem parente lá. Mas enfim, né? A galera se deixa levar por isso. Aí, o que ela faz? Olha a corrida do rato da viagem. O cara viaja na alta temporada, paga caro em tudo, no Airbnb, no hotel, no restaurante, pega tudo cheio, a comida tá uma merda, tá todo mundo te atendendo de mau jeito. Muita gente, né? Muita gente. Pergunta pra Thaís quando que a gente viaja. A gente viaja depois do carnaval, a gente viaja depois da Páscoa, a gente sempre viaja fora dos feriados. Nilson, mas você pode fazer isso porque você não é CLT, né? Eu escolhi isso pra mim. Escolhi não ser CLT pra eu poder fazer o meu feriado depois do feriado. Comportamento. E vira e mexe, quando você fala, eu fico só olhando e falo, cara, é sempre o comportamento anti-manada. Gente, eu acho que vale a pena até abrir esse looping aqui nesse atual podcast. Já fizemos um podcast falando sobre manada, mas eu gosto eu volto isso porque gera incômodo em quem tá assistindo. Eu ouso dizer que 98% das pessoas têm os estímulos, cederam aos estímulos e que não estão antecipando o sonho, anteciparam. Sabe o estímulo número 1? Aquele cupomzinho do iFood. Que brota ali. Só hoje, R$10. Você não ia pedir comida naquele dia, você vai lá e pede. Aí no final do mês, você vai lá no cartão de crédito, foi R$400, R$500 de iFood. Você tem tudo na tua casa para cozinhar. Uma comida mais saudável do que aquela que você vai pedir no iFood. Mas aquele cupomzinho, aquela notificação ali... Thiago, se alguém... eu tenho 2 WhatsApps. Um WhatsApp é só para sócio e família e o outro WhatsApp é o geral. O meu celular não tem uma notificação ativada. Apenas o do WhatsApp que só minha família e os sócios têm. Você limpou as sugestões. Não aparece nada para Instagram, Avenue, não tem nenhuma notificação no meu celular, a não ser do WhatsApp. Eu já aviso para você também. Quer falar comigo? Igual você fez hoje. Me ligou lá, me liga no WhatsApp. O meu telefone da Vivo não toca. Se você ligar para minha linha, o meu número não toca. Porque o tempo todo é telemarketing, né? Então, só aquele meu número do Skype que ninguém tem. Eu fiz uma conta no Skype, um número no Skype para botar um número no WhatsApp Business que só poucas pessoas têm. Aquele número ali, se você me ligar, eu vou atender. Olha que interessante. Eu já queria convidar você que está ouvindo, assistindo, seja qual for o seu momento desse podcast, avalia, pega o seu celular, abre ele e rola para baixo, né, aquela tela de aviso de notificações. Conta quantas notificações você recebeu nesse podcast ou nesse dia, para a gente poder contar, porque
é a pessoa batendo palma na sua frente, né? É a forma mais rápida de bater palma. Antes as pessoas não tinham celular, batia palma, né? Era vender a lista telefônica, era para vender filtro de água, enciclopédia, né? As notificações foram aumentando. E cada vez mais aumentando. As sugestões, né? O rola para cima do TikTok, você é sugerido. E pelo que eu entendi, Nilson, recapitulando aqui, o primeiro momento é mudar o ambiente. Isso é importante. Companhias, pensamento sempre fazendo zag, não fazer o zig. Entender que isso tem um preço a pagar, porque não é fácil, né? Você não... Quando tem uma sugestão, você cria uma expectativa, seja indireta, né? Mas você vai começar a considerar isso, seja no Réveillon em Copacabana, seja num local em Dubai. Você vai... As sugestões, né? Que vão ter... Que é o excesso. Exatamente. Mas o pessoal que está com 5 mil, ele imagina que hoje 5 mil reais não é suficiente para a pessoa se aposentar, né? Ela vai precisar fazer um esforço maior. E o ETF pluga para acelerar esse processo. Então vamos supor que a gente já deu o caminho para a pessoa sair, né, desses estímulos, antecipar sonhos, né, e pensar que uma vida de um degrau abaixo é o melhor caminho de se fazer. Então não é o fusquinha, né? É continuar com o carro um pouco mais... Dormir no colchonete na casa do parente. É continuar com aquela vida, né? Mesmo que o dinheiro tá sobrando. Aí entra em cena as opções de investimentos. Sim. Como nós já falamos aqui, defensores do FTF até a morte, né? Então a gente não vai falar de outros. O ETF começa a pulsar, começa a ter muitas dúvidas. Nós já até, inclusive, falamos algumas delas no primeiro podcast aqui dessa temporada. Mais ainda ronda aquela principal dúvida que eu queria trazer em pauta aqui para o profissional que tem uma renda de 5 mil reais, que é a incerteza. O que é incerteza, Thiago? Explica melhor. Eu não conhecia ETF antes de conhecer a família investidora. Estou há um mês conhecendo, algumas semanas, um cara falando do nada, 3 letrinhas. Aí eu abro uma bolha, vejo que todo mundo fora do Brasil fala mais sobre isso. Vejo que eu estou sendo privado dessas informações, mas eu não dei o primeiro passo. Porque eu ainda estou eu estou tentando compreender que foi feito de trouxa. Sim. Será que foi feito de trouxa, né? Aí eu vou ter... O cara, se duvidar, ele já deu até um passo. Abriu a conta na corretora. Já abriu a conta na corretora e o pior dos mundos, ele olha lá para a corretora dele, tem assim, Magazine Luiza, Melius, fundo imobiliário que tomou pau, tá com um monte de mico ali na carteira. IRB. Aí eu investi, já tá, mas eu investi nesse negócio aqui, já tô tomando pau aqui. Ou o cara que já abriu só, tá zerado e falou, pô, já deu o primeiro passo. O importante é o primeiro passo. Qual é o melhor segundo passo que você pode dar a partir do momento que você se convenceu que investir? Fecha o olho, faz uma vez o ETF, 2 vezes. Qual é o mínimo possível de aporte que você pode enxergar? Sim. Uma vez já falou que não é, né? Só deixando claro. Tipo, o falou assim, uma vez não é. Quantas vezes você vai ter que aportar para falar assim? Você pode aportar uma vez só. Por exemplo, o Otávio fez essa conta. Se você hoje, 2024, aportar 67 mil reais na conta do Ravi, aos 65 anos ele vai ter 3 milhões de reais ou 5 milhões de reais, o suficiente para ele se aposentar. Aporte único. Você pegou lá 67 mil reais, colocou no CPF do seu filho, esqueceu, colocou a cláusula lá, é para usar aos 65 anos. Só esse tempo imagina um bebê, né? 65 anos de juro composto, transforma 67 mil em... Eu não lembro qual é a conta, depois eu vou ver se eu publico aqui na descrição do vídeo aqui. Você vai ter o teu dinheiro lá para viver com a regra dos 4% e tudo direitinho. 65 anos com aporte único. Não é o cara que colocou R$1.000 no ETF uma vez, nunca mais colocou, aquilo não vai te levar a lugar nenhum, né? Mesmo que multiplique por 10 mil, não vai mudar a tua vida. Mas eu queria entender assim, uma quantidade de aportes, para a pessoa ela enxergar e falar, caramba, deu. Vamos lá. Sanou a doença financeira, cortou os estímulos de consumismo e de tudo mais. Estou conseguindo poupar entre 10% a 30% do meu salário, tá?
que você vai fazer? 50% você vai direcionar para Tesouro Selic ou CDB de bancão, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Banco Sólido, entendeu? Que você tem uma garantia ali de que não vai quebrar e tudo mais. Não fica caindo nesse, CDB de 200% do banco não sei o que lá, e você vai pesquisar, é banco que às vezes tem risco de insolvência, algum tipo de problema. Se você está poupando 30%, que é o ideal, seria R$ 1.500. 750 na renda fixa, preferencialmente Tesouro Selic, CDB, R$ 750 no ETF VT, Vanguard Total World. É o ETF mais amplo que tem, 60% dele investe em Estados Unidos, 40% dele vai investir no resto do mundo. Desses 40% que sobra, que não é Estados Unidos, menos de 1% é Brasil, porque esse é o tamanho do Brasil dentro do mundo de capitais. Por mais que seja um grande país na questão é uma fazenda, tamanho, né? É uma fazenda e uma mina. A gente exporta soja e minério. A gente não tem nada com valor agregado, petróleo, que vá fazer o Brasil valer mais do que 1% dentro do VT ali. Então, você colocando 50% na renda fixa, 50% no ETF, você pode ser que você leve 4 a 5 anos para você chegar numa reserva de emergência de R$30 mil. Mas você não deixou de também investir nos ETFs. Você vai ver que aqui você vai chegar em 30, às vezes aqui em 5 anos você chegou em 60. Porque você está num ativo de renda variável que tem um ganho duplo. O ganho cambial, dólar subindo, sempre na frente do real, e as empresas lucram, a cota do ETF cresce. O ETF não é uma entidade alienígena, né? Porque ET, né? Não é um ET. Ele é uma cesta de empresas, é um condomínio de empresas. Do mesmo jeito que o fundo imobiliário é um condomínio de imóveis, o ETF é um condomínio de empresas. Então, não entra nessa, eu vou comprar mês que vem que o ETF vai cair de preço. Não vai, porque a tendência da cota do ETF é sempre estar mais cara. Porque quanto mais as empresas produzem e lucram, mais a cota do ETF cresce. Você pega um ETF de índice americano e tal, se você der um zoom out ali e tirar, cara, é uma linha reta para cima. Os Estados Unidos produziu as marcas que o mundo consome. Você tem aqui o Apple, a gente está usando aqui o YouTube, que faz parte do grupo Alphabet da Google, o Instagram, que é a Meta. As maiores empresas do mundo mandam o seu lucro para os Estados Unidos, só que elas vendem para o mundo inteiro. O mundo inteiro tem um celular da Apple, não é só o americano que tem. Até o chinês compra o celular da Apple. Então, você investindo na renda fixa para ter a sua reserva de emergência, depois de 4, 5 anos, você compôs a sua reserva de segurança, de emergência, chegou aqui nos 30, 40 mil reais, você não tem mais nenhum objetivo de curto, médio prazo, Nilson, não tenho consórcio, não quero dar entrada em imóvel, nada disso, aquele 1.500 que você estava dividindo, colocando 750 aqui, 750 em ETF, agora você vai concentrar num único ativo, que é o ETF. Nesse ponto, você já pode sair do ETF VT e começar a ampliar a tua carteira, colocando outros ETFs que vão trazer uma rentabilidade maior do que o VT. Você pode fazer isso desde o início também. Um aluno que entra para a família investidora, ele não vai investir apenas no ETF VT. Ele vai trazer outros ETFs para aumentar a rentabilidade da carteira dele. E aí, quanto mais cedo você faz isso, a gente fez essa simulação recentemente. Uma caixinha de pergunta. Um seguidor perguntou assim, Nilson, se eu investir só no VT a vida inteira, eu vou estar perdendo alguma coisa? 25 anos. Fiz a simulação. 25 anos no VT, no final, ele acumularia 2.700.000. Não lembro o valor, tipo 500 reais, R$1.000. Na carteira da família investidora, 5.300.000. Por conta de 4% de diferença, o VT rende 15%. A família da carteira investidora, a carteira da família investidora rende mais ou menos 19% a 20% em reais. Essa diferença de 4 pontos percentuais dava mais de 2 milhões de reais de diferença em 25 anos, com o mesmo aporte. Isso que eu quero traduzir, que é o tal do ver para crer. O que você está falando,
se eu puder traduzir ou melhorar a explicação, é assim, você falou metade na renda fixa e metade no VT. Mas vai chegar uma hora que você vai tendenciar a ir para o ETF. É uma pessoa que, assim, que ela vai ter que ver para crer. Não é nem tendenciar aí. Esse aporte de renda na hora fixa... que ela vê o resultado e fala assim, tem 30 aqui que tem 60. Esse aporte de renda fixa, ele não é investimento. Uhum. Se você já tem reserva de emergência, esquece isso que eu falei da renda fixa. Você pode ir 100% para o ETF VT. Vai dar um friozinho de barriga a mais? Vai, mas nem tanto. Sabe por quê, Thiago? Aquele cara que aporta uma vez só, por exemplo, fundo imobiliário, aconteceu isso com um aluno meu. Aluno meu ganhou 5 milhões de reais de herança. Ele colocou de uma vez só 2 milhões de reais em fundo imobiliário em 2020. Veio a pandemia, esse valor caiu para 1 milhão e 400. Nunca mais retornou. Mesmo com essa alta que teve agora em 2024, nunca mais retornou para os 2 milhões. Tá? E aí o que acontece? Ele, no momento que estava na baixa, ele não tinha mais ficha para comprar. Ele pegou os 5 milhões, aportou uma parte em Taesa, aquelas carteiras padrões ali do Barsi, o resto em fundo imobiliário. Pode ser que no conjunto da ópera até já tenha voltado. Mas, e aqueles 4 anos que ele passou de frio na barriga e ele não tinha o que aportar, a não ser o reinvestimento, né? 48 meses. Então, o cara que está aportando R$ 1.500 todo mês, esse mês, vamos supor que o ETF está $100. O VT. Mais ou menos a média dele é essa, $100. Nesse momento que a gente está falando aqui. E o dólar está R$5. Ou seja, com R$500 ele compra 3 cotas do ETF VT. Comprou esse mês. 3 cotas, exatamente. Chegou no mês que vem, o VT caiu para 90. Ele não vai comprar 3, ele vai comprar 3,5 ou 4 cotas. 4 não seria, né? Mas 3,5, por exemplo. Uhum. No outro mês caiu para 80. O mercado americano entrou em recessão. 60% do VT é Estados Unidos. O gestor da Vanguard escolheu colocar 60% em Estados Unidos? Não. Que eu acabei de ver um influencer muito grande falando isso. É um ETF que escolhe colocar 60% dos Estados Unidos. Não. A fotografia da economia é essa. Estados Unidos é 60% do mundo. Tá? Deu uma recessão nos Estados Unidos. O ETF caiu para 80. Você está comprando já ali 3 cotas, 0,8 ou 4 cotas, com aquele mesmo R$ 1.500 que você tinha. Então, quando chega no final de um ano, acontece isso com os nossos alunos. A gente recebeu print de 12%, 19%, 25%, 30%, porque o cara foi aportando enquanto estava caindo, enquanto estava subindo. Não foi o aporte único, foi a consistência alinhado, né? Ele te protege, o aporte consistente te protege da baixa do mercado. Eu explico isso na aula gratuita, link azul do meu perfil, clica lá, assistir a aula gratuita. Vou mostrar lá as 3 irmãs lá, Maria, Márcia e Marcela, e depois tem a Stephanie, tem outras 3 lá. Aqui compra só quando o mercado cai, fica esperando. Ela tá com o dinheiro na poupança. O mercado caiu, ela compra. Achando que fez um grande negócio. Achando que fez um grande negócio. A outra é a azarada. Toda vez que o mercado sobe, ela compra. E a outra compra todo mês. Cara, a diferença é o dobro. Aquela que compra todo mês sem olhar preço, no final ela tem um patrimônio que é 3 vezes maior do que aquela que ficava tentando acertar o tempo de mercado. Isso é uma crença horrorosa que o brasileiro tem, infelizmente fomentada pela grande massa de papagaios desses educadores financeiros, que fica falando de preço teto de ação, PL baixo, bolsa barata. Cara, esquece tudo isso. Simplesmente compre todo mês. Nada disso que é falado vale para ETF. ETF não tem preço teto, ETF não tem ETF barato. Você tem ETF que compra empresas que estão baratas. Aquele ETF, ele pega, analisa tudo isso. PL baixo, bolsa tá barata, tudo isso. Agora, um ETF como o VT, você simplesmente compra todo mês. Você não espera ele ficar barato, não existe isso. Todo mês você abre o broker, compra. Se puder, nem olha o preço, Thiago. Vai lá, bota lá, eu quero comprar R$ 1.500. Legal, tem algum ritual porque você faz hoje, porque a gente às vezes esquece, né? Porque, querendo ou não, né? O brasileiro tende a não valorizar e ó, ele pode até olhar assim, eu tô perdendo dinheiro, eu tô tirando dinheiro do meu bolso e colocando num negócio que eu não tô vendo. Sim.
Isso ele faz o tempo todo, pode quando tá na Nubank também, né? pode predispor o cara falar, pô, mas esse mês eu esqueci. Ah, por quê? Porque não é algo que alimenta a sua dopamina. Sim. Né? É algo que o cara fala, pô, mas eu tô lá construindo meu chato. É chato. Eu adoro. Pra mim, o melhor dia é o dia 10, que é o dia que eu vou comprar os ETFs. Uhum. A Thaís, pergunta se ela abre. Eu que compro pra Thaís. Minhas filhas não têm idade pra comprar, eu compro pra elas também. A esposa do Daniel, né, que também fala sobre ETFs, ele que compra pra ela acha um saco. A esposa do Otávio, é ele que compra pra ela acha um saco. É coisa de nerd, né? Mas é uma coisa de nerd que leva 2 minutos. Eu até queria que demorasse mais, porque eu fico contando tantos dias pra chegar no dia 10. Chega lá no dia 10, em 2 minutos eu resolvo minha vida. Eu falo, tá, o que eu vou fazer agora? Trabalhar e ganhar dinheiro. Porque a bolsa... Enquanto o tigrinho lá é animado, aí tem a gira-roleta... Não é só o tigrinho não, Thiago. Né, vira... Não é só o tigrinho não. Se você cair no blá 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 de 99,9% dos educadores financeiros brasileiros, você vai cair na dopamina da bolsa. Acompanhar a cotação, acompanhar preço, teto de ação, qual ação que está boa para comprar agora, qual que está barata, qual é a cotação da Petrobras, qual é o fundo imobiliário de papel que está pagando mais yield. É uma dopamina que você fica ali correndo atrás dessas informações, fica escravo, quando você vê, você perde 7, 8 horas da sua semana acompanhando esse tipo de conteúdo que não vai te levar a ter uma rentabilidade maior do que se você simplesmente estivesse investindo no ETF VT. Abriu o broker, clicou na lupa, digitou lá VT, clicou em comprar, não olhou nem a cota. Você tem lá R$ 1.500, colocou lá, eu quero comprar o valor. Você não está comprando, você está comprando fracionado. Fracionado. O que R$ 1.500 comprar, eu estou comprando. Vou lá, não sei nem quanto que eu estou comprando. Fechou. Acabou. Mas é aí que eu faço da vida. Trabalha, ganha dinheiro, estuda. Se você ganha 5 mil, o que você tem que estar estudando para você ganhar R$ 10.000? Se você é um técnico em enfermagem, você ganha 5 mil, e você sabe que se você se tornar um técnico em radiologia, você vai ganhar 8 mil, cara, qualquer momento que eu tivesse no ônibus, final de semana, eu ia estar estudando para ganhar o R$ 8.000. Por que eu falo isso? Porque eu já fiz isso várias vezes na minha vida. Quando eu estava na IBM, trabalhando como gerente de projetos, eu ganhava R$ 4.500. Isso, sei lá, em 2004. Era dinheiro pra cacete. Tinha 21 anos, era o gerente de projeto mais novo lá da IBM. Eu olhava pro meu chefe e falava assim, cara, ele não é muito melhor do que eu. O que esse cara sabe que eu não sei, que ele ganha 4 vezes mais do que eu? E eu estudava. Ah, é uma certificação que eu tenho que fazer? Questiona. ITIL? É uma certificação PMI que eu tenho que fazer? Cara, eu vou estudar igual um filho da puta pra fazer isso. Eu descia pro Rio. Às vezes pegava avião pra fazer o curso de graça que a IBM me dava pra certificação PMI. Entendeu? Por quê? Porque eu sabia que com aquela certificação dentro da empresa eu podia ganhar 4 vezes mais. Simples assim, né? Não perdia tempo com bolsa, com nada olha o que eu tô falando. Olha o que ele tá falando, na verdade, gente. Que se questiona. Comportamento questionador. Além de fazer contra a manada, né? Que a gente sempre fala sobre isso. Fazer o que é necessário, que às vezes não é gostoso, tem hora, né? Pô, não era nada acordar cedo e ir pro Rio de madrugada pra ficar o dia inteiro estudando. Ou comprar o ETF que não tem emoção, teoricamente, nenhuma. Sim. E ser um questionador da sua posição atual. 5 mil já é melhor do que a pessoa está, né, no início da jornada de 1.500, 2.000 e tudo mais. Mas não parar por aí. Exatamente. Continuar. E aí quando você falou sobre a renda fixa e o ETF VT, né, às vezes a pessoa ela não tem de emergência, eu entendi que você quis colocar esse contexto. Mas às vezes a pessoa ela é muito ressabiada em não investir. E só de ela fazer esse movimento de renda fixa e renda variável e ver quem está ganhando a corrida, né? Sim. E aí ele, dependendo de um prazo, for 5 anos, né? De repente... Só que ela tem que olhar certo. Sabe por quê? Porque a renda fixa dela está em real. Legal. E a renda variável dela está em dólar. Então sempre... por exemplo, hoje, no momento que a gente está gravando esse podcast aqui, o dólar está mais ou menos 4,90. Legal. Tá? Aí passou 2 anos, o dólar voltou para o patamar de 5,50. Ela tem que lembrar que aqueles 3, 4, 5 mil dólares que ela tem ali, ela vai ter que multiplicar pelo câmbio atual. E que ela comprou por 4,80. Então ela tem um ganho duplo. Ela tem fracionando
o dólar crescendo. Ela fez preço médio no dólar, fez preço médio também no Explica isso de VT. forma muito mais clara e direta para as pessoas poderem enxergar. Tiago, eu compro dólar todo mês. Eu já comprei dólar a 5,80, eu já comprei dólar a 4,70. Eu já comprei dólar a 2,80, eu já comprei dólar a 3,80. Quando você compra todo mês, ao longo de anos, você vai ter um preço médio do dólar. Imagina que você comprou dólar 100 vezes. Tá. Se eu pegar uma planilha de Excel e digitar lá, vamos supor que eu compro $1.000 por mês, tá? Que é mais ou menos a minha meta. Hoje é 4.900, então eu vou lá e digito 4.900. Em 2020, era 5.800 para eu comprar os mesmos $1.000. Então eu digito lá, 5.800, 4.900, 5.200 se o dólar tiver 5,20. Cheguei a 100 compras. Se eu pegar, somar aquele valor e dividir por 100, eu tenho o meu preço médio do dólar. Mesma coisa o VT. Comprei por 80. E se o dólar já valoriza, você está fazendo a mesma coisa que a gente fala para fazer um ETF, você está falando do dólar. A diferença é que o ETF valoriza pela economia e o dólar também valoriza pela moeda. O dólar valoriza pela diferença de inflação. Como a inflação brasileira sempre é maior do que a inflação americana, o dólar sempre se valorizou mais do que o real. Pode vir alguém aqui embaixo nos comentários e me falar nos 230 anos que o dólar tem algum momento que o cruzeiro, conto de réis, qualquer coisa no Brasil valeu mais do que o dólar durante 2, 3, 4, 5 anos seguidos. Nunca aconteceu nem mesmo no plano real. No plano real já teve, do dólar, sei lá, despencar de 3,80 de novo para 2,20 e ficar um tempão. Já aconteceu. Agora, dá o zoom out ali e olha 10 anos. Me fala um período de 94 a 2004, 2004 a 2014, 2014 a 2024, que o dólar não se apreciou mais do que o real. Não existe. Por que o brasileiro não tem mentalidade de longo prazo? Cara, eu não sei se é cultural, porque Se você pudesse colocar... Polêmico, vamos lá. Se você pudesse colocar uma explicação, uma tese de mestrado para... Minha esposa é antropóloga. Uhum. Thaís é inteligente pra cacete. Por isso que a 4ª temporada a gente tem que trazer a Laiane e a Thaís pra cá também e fazer em 4. Thaís tem 2 faculdades, as 2 que ela passou foram federais. Né? Ela fez arquitetura em federal, passou, e fez ciências sociais. A Thaís fala que existem teses. Gente, não tô falando aqui que é verdade, são teses, tá? Que existe algo chamado preguiça dos trópicos, tá? Então, os povos do hemisfério norte, como eles têm mais períodos de introspecção por conta dos períodos de frio e tudo mais, eles tendem a trabalhar mais e pensar mais no longo prazo do que a pessoa que vive no trópico e que já pode gozar de uma praia, de coisas que eles só podem fazer pontualmente. Quando chega aquele verão lá na Inglaterra, fala, né? O verão na Inglaterra caiu numa quarta-feira, porque é 2, 3 dias ali de calor. Uhum. Depois o resto do ano, meu irmão, é trabalho porque só chove naquela merda. Eu já morei lá 1 ano, né? Então, existe essa tese da preguiça dos trópicos, tá? Se é verdade, eu não estou sendo preconceituoso aqui, porque não fui eu que escrevi essa tese. Pode ser isso? Não sei. Vamos olhar para o hemisfério do Equador para baixo, né? Será que as pessoas na África têm visão de longo prazo? Será que as pessoas na Austrália, Singapura também, que é um país tropical de ponta, né? País de primeiro mundo, né? Aí a gente teria que entrar aqui num âmbito antropológico e cultural. O que eu vejo no Brasil é uma cultura de imediatismo. Comentário de hater que mais recebo nesses posts, vou guardar para o futuro para quê? Não sei nem se eu vou estar vivo. Aí começa das crenças, né? As crenças começam, mas... Estatisticamente você estará vivo, porque a média expectativa de vida do brasileiro é de 85 anos. A gente veio no carro ouvindo música, né? 3 horas de Friburgo para cá, aí ouvindo várias bandas e tudo mais, a gente falando, cara, os caras do Rolling Stone, cara, cheira, bebe, fuma. A gente tem que descobrir qual é o segredo dos caras, que os caras estão aí, velho, subindo no palco com 90 anos, 80 anos, com todos esses exageros da profissão de ser um rockstar, trocando a noite pelo dia, e o cara tá aí. Aí o cara de 20 anos, né, que com um copinho Stanley dele lá, tomando uma gelada no final do coisa, acha que não vai estar vivo. Cara, tu vai estar vivo e tu vai estar dependendo ou do Estado, ou de um asilo público, ou de alguma coisa. Porque se tu depender só do INSS, minha mãe tem 2 aposentadorias.
pergunta se as 2 aposentadorias que ela recebe mantêm os remédios que ela tem que tomar, que infelizmente não cuidou da saúde, e aluguel, as coisas do dia a dia dela. Não cobre, precisa de ajuda dos filhos. Porque você não perdoa, né? Desafio você que está ouvindo esse podcast a mapear aí na sua família por que há pensamentos de curto prazo e por que não há pensamentos de longo prazo. Anota depois, põe no comentário aqui pra gente poder identificar, porque cada família deve ter. Tô falando do Brasil, tô falando de muita gente pensando aí de Tiago, longo prazo. lembrei da Lidiane, que é uma aluna até que gravou depoimento. Na família dela, sabe por que não se junta dinheiro? Por quê? Por que se gasta tudo? Porque o pai dela perdeu tudo no plano Collor. O Collor foi lá e roubou a poupança do pai dela, como fez com milhares. Só aí deve ter muita gente que tá ouvindo. Mesma E coisa. aí a família falou assim, cara, se nem a poupança é segura, pra que eu vou guardar dinheiro? Eu vou gastar tudo ou comprar terra. Porque até a terra pode ser desapropriada pelo Estado e ele te pagar um valor muito abaixo do valor de mercado, né? Isso ninguém fala. Isso ninguém fala. Mas, tipo assim, na família dela, o mito era esse. Não vamos investir porque o governo pode confiscar. Eu fiquei curioso de ouvir nesses comentários como que vai ser aqui a discussão. Quais são os pensamentos de longo prazo que não tem, né? E quais são os de curto prazo que tem na sua família? Quais são os pensamentos sabotadores na sua família que impedem de você pensar no longo prazo? Eu acho que vai surgir muita coisa boa. Eu já tenho alguns aqui para falar aqui da minha família, né? Mas eu tenho certeza que vai ter muita gente e vai ter uma pluralidade, porque não é uma só coisa, viu? Você falou sobre a Princesa dos Trópicos, mas acho que tem mais coisas aí. Tem mais, cara, não tem... um livro que morreu cedo, né? É um livro que é atemporal, que inclusive tem uma polêmica recente falando que não foi ele que escreveu, mas o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que tem um cara lá que é milionário nos Estados Unidos, ficou falando que não foi o Kiyosaki que escreveu, mas aí levou a fama. Não importa a treta. Foi um livro que mudou minha vida, porque eu li esse livro, Thiago, aos 18 anos de idade. Eu li aos 30 anos, cara. Eu comecei a investir em 2007, entendeu? Então, tipo assim, antes de 2007 eu não me arrependo, porque eu investi na minha educação e investi em equipamento. Como eu te falei, eu sou meio dinossauro. Eu fui, acho que o 2º ou 3º web designer da minha cidade. Então, lá em 1996, 97, eu comprava computador que custava mais caro do que um carro popular. Tipo assim, se um Uno Zero custava $2.000, sei lá, eu comprava um computador de $2.000. Porque eu ganhava dinheiro com aquilo. Entendeu? Era ferramenta de trabalho, né? Ferramenta de trabalho. Ganhei muito dinheiro com informática, muito. Trabalho com informática desde 12 anos de idade. Tava falando de casamento, né? Meu pai tem floricultura, do lado da floricultura tinha um cara que filmava. Eu fazia vinheta, Thiago e Laene, dia tal no computador. Isso em 1900 e... antes da internet. Tô falando de 92, mais ou menos, entendeu? Fazia cartãozinho de visita, comprava impressora, fazia... Cara, criança, 12, 13 anos já fazia isso. 18 anos esse livro caiu na minha mão. Entendi o Pai Rico e o Pai Pobre, a mentalidade que os dois tinham, entendeu? Falei, não, eu quero ter a mentalidade do Pai Rico. Só que ainda eu não ganhava o suficiente para investir ainda. Eu ganhava o suficiente para investir na minha educação, fazer curso de informática, viajar para fazer curso em São Paulo, comprar uma placa de vídeo melhor. Aí chegou no momento que foi 2007, agora eu consigo investir. Aí comecei investindo em quê? Day trade. Aí começa. Comecei fazendo day trade. Quem nunca? Quem nunca pensou no ganho rápido? Mas depois aí fui entendendo ações, comprando ação da Petrobras. Ganhei muito dinheiro em 2008 com a Petrobras. Foi aquela queda que teve, né? O subprime, né? Eu já peguei algumas... eu não me considero um investidor tão antigo, né? Mas a primeira crise que eu peguei foi de 2008. Não cheguei a pegar aquela de 2000, né? Que aí eu realmente era adolescente, né? Não conhecia isso. Mas peguei algumas crises já por aí. Mas a mentalidade era a mesma. Essa mentalidade que a gente tá olhando, que talvez seja o viés. E é engraçado, Thiago, porque principal. quando eu lembro direitinho. Eu não vou lembrar as cotações aqui, tá, gente? Mas quando a Petrobras... Eu estava comprado em Petrobras,
que era a única coisa que eu sabia fazer em 2007. Pode ser que seja isso. Ela caiu de 36 para tipo 12 reais. Algo assim, sabe? Tava todo mundo desesperado. Eu só pensava assim, cara, eu tenho que arrumar... Eu vou virar a noite fazendo freelance para comprar mais Petrobras, porque tá de graça. Não mudou o patrimônio da Petrobras, não mudou o número de postos de petróleo, não mudou nada da empresa. Né? Eu fazia análise fundamentalista. Você sabe dizer qual que foi o evento que aconteceu? Foi a crise do subprime lá nos Estados Unidos. Lehman Brothers, aqueles bancos todos que quebraram, isso acabou afetando, entendeu? No final das contas, eu fiz... cara que eu entendi, mas eu não entendi porque eu não me lembro. Foi uma crise bancária americana. Porque você nem... Não, concordo. Eu sou mais... Não parece que eu sou aqui guardado no formol, mas eu sou mais velho do que o Thiago, entendeu? O Thiago é bem mais novo do que eu. E aí, caiu tanto que eu fiz o swing trade da minha vida. Eu comprei tudo que eu podia de Petrobras, ela naturalmente retornou. Vendeu um rim para se pudesse vender, se fosse fácil, faria. Eu simplesmente construí uma casa em 2009 com esse dinheiro. Eu, sei lá, tripliquei o meu dinheiro em um ano. Né? Não estou aconselhando que ninguém faça isso. Foi o melhor que eu pude fazer com o grau de informação que eu tinha naquele momento, que era o fórum do Baster. Não era nem do Barsi. Barsi ficou famoso porque a filha dele começou a fazer a mídia em cima dele. Mas quem é old school aqui, quem é da velha guarda, vai lembrar do Baster. Era nos fóruns do Baster, da ADVFN. Né? Tinham vários fóruns lá que a gente se encontrava para ver lá qual era o trade do dia e tudo mais. E ali era um grupo de suporte psicológico, né? Galera, vamos comprar mais Petrobras, tá barato. Fazia análise fundamentalista, não mudou nada, a empresa continua boa, vamos lá, né? Então, naquele momento, era a melhor coisa que eu podia estar fazendo. Queria eu ter acesso a ETF naquela época. Hoje eu estaria multimilionário, talvez não estivesse nem aqui gravando podcast, porque ia estar lá em Bahamas, em algum lugar. Porque quem comprou ETF nessa época de 2008, nessa baixa, e segurou até hoje, Thiago, multiplicou, tipo assim, em reais... Não vou lembrar. Dá uma dimensão só pra... Mas tipo assim, 25 a 30 vezes. É um negócio assim, absurdo. Entendeu? Até que nessa época distorceu um pouco que o real se valorizou frente ao dólar. Né? Então, a importância também de você manter caixa em dólar. Porque você pode aproveitar momentos que a Bolsa Americana está barata. Quando a Bolsa Americana fica barata, às vezes o dólar dispara. Aí você vai comprar um dólar caro. Entendeu? Então, aí tu comprou tem algumas manhas aí que no curso a gente fala, na comunidade lá a gente ensina, né? Sempre, olha a mentalidade que tá falando, gente, sempre pensando contra a manada, sempre incomodado, sempre questionador, né? Eu acho que esse podcast que nós estamos fazendo para você, que tem aí uma renda de 5 mil reais, quisemos estipular essa pessoa porque assim fica mais fácil de entender os problemas, entender as dificuldades e principalmente as raízes que estão te impedindo, se você já não está fazendo investimentos, que agora essas raízes sejam aí combatidas com os nossos argumentos para você poder vir para o lado de cá, porque é o que nós estamos vendo aí, muitos alunos com um perfil de 5 mil reais de renda, 35 anos de idade, né? O cara que ganha 5 mil, na minha cabeça ele tem que ter duas metas. Qual? Primeiro, dobrar ou conseguir chegar ali nos 7.500 ou 10 mil reais. Fazendo o quê? Investindo nele, na profissão dele, no trabalho dele, que seja. Segundo ponto, chegar a 30% de percentual de poupar. Ou seja, se você ganha 5, você vai conseguir poupar 1.500? Talvez não. Mas se você conseguir chegar ali nos 6.500, nos 7.500 de renda, você consegue poupar ali 20% ou 25%, mas a meta é dobrar o teu salário, dobrar o teu ganho, seja com renda extra, seja trocando de profissão, seja mudando de área, e chegando a poupar 30% da sua renda. Se a gente falar em renda da família, então melhor, por exemplo, a gente está falando aqui de 5 mil, mas se é um casal e cada um ganha 5 mil, a renda dos dois é 10 mil. Na minha família tem um casal, os dois são das Forças Armadas e eles viveram a vida inteira com um salário só de um. O outro salário 100% investido em fundo imobiliário. Levou mais ou menos 15 anos para chegar num salário ali
hoje com fundo imobiliário de mais ou menos R$7 mil. Se fosse com o ETF, estaria com R$21 mil. Se eu choro, se eu fico feliz, né? Porque aí aquele negócio, sempre a grama do vizinho é mais verde, É um né? parente muito Você falou próximo meu. Ele fala pra assim, ele do ETF? eu não fico triste porque naquela época, há 15 anos atrás, cara, não tinha. Não, mas eu imagino o cara falando num churrasco com você, olha aí, tá, tô 7 pau, e você fala, cara... Podia tá com 21. Aí aquele sorriso amarelo, né? Aquele silêncio É. aparecendo. Seja você essa pessoa que causa silêncio, tá? Seja você que questiona, tá? Mas minhas melhores energias pra você ser E essa sem pessoa. fazer doideira, né? Tipo Doideira. assim, que alguém pode falar, Nilson, tá bom, se eu tivesse investido em Bitcoin, eu teria 100 vezes mais. Tá, Com mas certeza. Bitcoin é uma coisa nova, tem 10 anos, ninguém Cavalo conhece. selado, né? Não passa duas Ninguém- vezes. Ninguém sabe o que é, como que vai ser daqui pra frente e tudo mais. Isso são só especulações. Então, E é Bitcoin. É uma coisa só. é uma coisa só. Teve outras moedas, criptomoedas, né? Que até não existem mais algumas. Sim, Só ficou as maiores e as marginais, né? Mas Sim. as menores já não existem mais. exatamente. E ainda o Bitcoin tá crescendo, subindo e tal. Porque Bitcoin, na verdade, não é investimento, ele é reserva de valor. Tá. Ele não tem características de investimento, ele tem características de reserva de valor. Ou seja, ele pode ser transportado, ele é deflacionário, tem uma quantidade limitada, igual o ouro, né? Uhum. E ele pode... São 3 características. Deflacionário, transportável, porque você tem as 24 palavras, pode ser transportado inclusive só na sua cabeça. Se você souber. decorar as suas 24 palavras, você pode ir para qualquer lugar. A terceira eu vou lembrar e vou colocar aqui na descrição do vídeo, que eu não lembro. São 3 características da reserva de valor. Mas compara-se ao ouro, quer dizer. Inconfiscável. Inconfiscável. O ouro já pode ser confiscado, né? Sei lá. Dependendo Não é inconfiscável, não. É outra. O seu dente de ouro pode ser confiscado, hein? Você acha que cigano tem dente de ouro por quê? Vai tirar minha boca, né? Olha aqui, quanta informação, eu acho que agora você já consegue tomar você que ganha 5 mil reais, consegue tomar um próximo passo. E imagino que sim, imagino que esse episódio deu pra te dar uma situação. Tiago, último recado. Eu queria te fazer uma pergunta final, mas pode falar o seu recado agora. Não. Eu falei aqui que a meta do cara que ganha 5 mil reais é chegar nos 10 mil. Ou do casal e tudo mais. Tá? Fiquem ligados, porque esse ano de 2024, eu, Thiago, Laiene, vamos lançar um programa de Mastermind de aceleração financeira. Tá? É um programa onde você vai ter a nossa mentoria, a gente vai te ajudar a você crescer no seu negócio ou na sua carreira. Tá? Você sair do 5 mil para o 10 mil. A gente vai identificar o que é melhor no teu caso, sem você se colocar em risco. Vou empreender, vou abrir uma franquia. Cara, eu não sei. A gente vai analisar isso, a gente e mais a nossa equipe de especialistas. Então, se prepara, não vou falar o nome ainda do nosso programa, mas prepara aí, porque esse programa, ele promete, né, Thiago? Não quero antecipar nada, né? Mas é uma só palavra esse nome aí, já tá? Mas a gente vai revelar no momento certo, né? Isso aí. E pra fechar esse podcast, Nilson, uma resposta muito importante, quero que você fale nessa pergunta, né? Ganho 5 mil reais, como faço para me aposentar de maneira antecipada com ETFs? Se você ganha 5 mil, pelo menos 10% disso terá que ir para o ETF. Então, primeiro você caiu o salário na sua conta, você vai mandar o dinheiro para a corretora, vai comprar o ETF e vai viver com os 4.500 que sobram. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se pagar primeiro. Se não está sobrando, volta no início do vídeo que a gente falou sobre tudo isso. Só 500 reais por mês, só 500, Nilson? Pô, eu invisto 100. Vamos lá. 500 reais por mês, ele vai conseguir se aposentar de maneira antecipada? Depende da idade. Uma pessoa que tem 20 anos de idade, se ela colocar 100 dólares por mês, ela vai sim chegar numa aposentadoria antecipada aos 50 anos, porque ela vai investir durante 30 anos. Uma pessoa que está começando aos 30 anos de idade, o que é antecipado? A idade formal é 65. Aos 60 também é antecipado, né? São 5 anos antes. Menos. Também consegue fazer 30 anos, dos 30 aos 60. Nilson, mas eu queria em 20. Então você não vai poder aportar 500, você vai ter que aportar 1.000, 1.500, 2.000. Você vai ter que aumentar a tua renda para você conseguir chegar mais. Mas com fundo imobiliário, cara, com fundo imobiliário vai ser pior ainda. Vai ser 3 vezes menos. Então, se você aporta pouco, é ainda mais importante que você
coloque todas as suas fichas no ETF, porque o ETF vai te levar para o teu objetivo mais rápido do que o fundo imobiliário. Assim que você chegou no seu objetivo, se você ainda está novo, pô, cheguei no meu objetivo com 40 anos, pô, investe mais 10. Entendeu? Dobra a tua meta ali para você ter uma renda ainda maior. Começa a viver só com a metade daquele rendimento ali do ETF, mas não cai nessa baboseira de começar com um fundo imobiliário, tá? Ah, mas eu não preciso diversificar a minha carteira, Nilson, ter só ETF. Não existe nada mais diversificado do que o ETF. Qualquer coisa que você coloque, além do VT na sua carteira, é concentração, não é diversificação. Se você coloca R$500 em fundo imobiliário, R$500 em ETF, significa que você está colocando 50% de Brasil e 50% de mundo. Ou seja, você está colocando um peso maior em cima de Brasil. Isso vai trazer algum benefício para você? Não. É só olhar os dados históricos. Colocar um peso em Brasil não te traz nenhum benefício para você ter uma renda maior. E aí? E aí, seu José? E aí, dona Maria? E aí, seu Paulo? E aí, dona Jussara? Você gostou desse episódio? Com muito carinho a gente fez para vocês, tá? Para poder trazer a informação polida e direta para você tomar sua decisão a partir de agora. Se você curtiu esse podcast, não tem mais nada que possa fazer a não ser deixar o seu like, se inscrever caso você não esteja no canal como inscrito, né? Ou nos seguir. E o principal fator que eu quero que você faça, que é ativar a reciprocidade, é compartilhar com o seu marido, com a sua esposa, com a sua família. E bota a hashtag cheguei no final, pra gente saber. Coloca nos comentários, cheguei no final. É muito importante a gente saber, porque foi dedicado a você, para que você possa tomar suas decisões melhores, consegue aí ter novos planos, né? O plano da virada, de repente, da sua vida. A partir desse momento, você tem as informações na mesa. Agora é com você e até o próximo episódio. Valeu! Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.